Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Francamente ABC Entrevista, começando a edição 2026 da nossa série de entrevistas aqui no canal Francamente. E é o seguinte, a gente vai começar em grande estilo, tem um convidado muito especial, vereador por 2 vezes na cidade de Santo André, prefeito também em 2 mandatos aqui na cidade de Santo André, atual vice-presidente nacional do PSDB. E olha, é uma figura importante neste cenário político para 2026 para o estado de São Paulo. O que será que ele vai fazer da vida política dele? Será que a gente consegue descobrir hoje? Será que ainda é cedo? Vamos saber tudo isso a partir de agora com o professor acadêmico Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, formado em economia, formado também em direito, aqui pela Faculdade de Direito de São Bernardo, e que gentilmente nos atendeu para a gente iniciar 2026 em grande estilo aqui no Francamente ABC. Queria agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, Paulinho. Seja bem-vindo. Obrigado, Frank. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês e aproveitar e já desejar um excelente 2026 a vocês, a toda a equipe, também a todo mundo que está assistindo a gente. Tenho certeza que vai ser um ano muito especial, muito importante, né? Não só para a vida política, mas para a vida do país, das pessoas como um todo. E uma alegria poder estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho que você vem realizando, da informação com qualidade, né? Nesse momento que a gente vive, a informação tem um peso muito grande na tomada de decisão de uma forma geral e você contribui muito aqui com a nossa região, Frank. Obrigado, Paulinho. Paulo Serra, vice-presidente nacional do PSDB e ex-prefeito de Santo André. Ele tem muita coisa para falar. Eu fiz aqui uma apresentação um pouco mais formal, mas queria pessoalmente agradecer o Paulinho Serra, porque assim, outro dia encontrei o Paulinho no aeroporto, né? Nesse vai e vem aí da correria do dia a dia, e falei, Paulinho, uma entrevista. Ele falou, pode marcar que eu vou. E cumpriu aqui a palavra no primeiro convite. Então, queria pessoalmente agradecer essa sua gentileza. Conta com a gente. E aí, começar também dizendo a você o seguinte, nós estamos aqui no nosso canal, do Francamente Oficial, nosso canal no YouTube, e além do YouTube, você pode acompanhar essa entrevista também no portal francamenteabc.com.br, tá bom? Não se esqueça de seguir o nosso canal, se inscrever aí no canal, deixa like para a nossa transmissão, para as nossas entrevistas, tem várias entrevistas aí para você conferir no canal. E essa atual do Paulo Serra também, já deixa like aí para a gente. E siga o Francamente ABC nas redes sociais. Estamos em todas as redes aí que você imaginar, TikTok, Instagram, Threads, X, tá bom? Só procurar aí que você vai encontrar o Francamente ABC e hoje com o vice-presidente nacional do PSDB, Paulo Serra. Bom, vice-presidente nacional do PSDB é uma função nova, mas que imagino que vocês já estavam conversando aí há algum tempo. Como é que surgiu esse convite? E a gente vai falar muito aí sobre o PSDB também, mas queria começar a nossa entrevista deste ponto. Franco, essa vida partidária, né, mais intensa de dirigente partidário surgiu, na verdade, no final de 2025, né, que a gente, no final de 2024 para 2025, um convite do PSDB para tentar reestruturar o partido. O PSDB é um partido que teve muito protagonismo nacional, governou o país 2 vezes com Fernando Henrique Cardoso. O estado de São Paulo foi governado pelo PSDB quase 30 anos, né? Foram 28 anos seguidos, desde lá de Franco Montoro, Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, João Dória, né? Teve uma continuidade bastante positiva para São Paulo, né? Com 28 anos de PSDB. E aí, com erros internos, disputas, o partido acabou diminuindo muito de tamanho. Teve o grande erro, a meu ver, de não ter disputado a eleição presidencial de 2022. O PSDB, pela primeira vez, não lançou candidato. Aquilo foi um dos fatores, a meu ver, mais preponderantes para o partido perder protagonismo e se desconectar com as pessoas. E, paralelo a isso, surgiu a tal da polarização, da radicalização, né, com bolsonarismo e petismo mais forte. O PSDB acabou ficando um pouco esquecido aí nessa ligação que tinha com as pessoas, nessa conexão. Historicamente, o PSDB sempre foi um partido que as pessoas tinham uma referência de boa gestão, de bons quadros, de ligação, inclusive, com a comunidade acadêmica, né, pensadores de política pública que estavam ali. E aí, isso tudo se perdeu em algum momento, né?
E eu fui convidado para participar de um resgate desses valores. Até para a gente começar a pensar em alternativas para o Brasil, para o estado de São Paulo e para a política de uma forma geral, longe desses extremos que a gente está vivendo, que, a meu ver, são muito improdutivos para o Brasil, né? E aí eu primeiro recebi o convite para presidir o partido em São Paulo. Já sou presidente há 1 ano e meio aqui no estado de São Paulo, que é um estado fundamental para qualquer projeto nacional. E a gente está fazendo encontros novamente, trazendo os quadros, montando a chapa agora para esse ano. Vamos eleger deputado federal, vamos eleger deputado estadual, né? Não temos tamanho para pensar em grandes voos, principalmente no plano nacional, mas falando aqui do estado, a gente está fazendo um planejamento que eu não tenho dúvida que o PSDB vai crescer no estado, assim como já elegemos 32 prefeitos, 40 e poucos vice-prefeitos, quase 500 vereadores no estado na última eleição municipal, né, em 2024. Então, eu não tenho dúvida que o partido vai se reerguer. E com esse trabalho que a gente fez em São Paulo, eu fui convidado então para ser o primeiro vice-presidente nacional. E eu fiquei muito orgulhoso, primeiro porque eu acredito, né, numa alternativa para o Brasil de centro, racional, equilibrada, para a gente fugir desse radicalismo que, a meu ver, é muito improdutivo. E segundo, porque a gente leva também o ABC para planos nacionais, né? Nunca houve no ABC um político, um quadro político do partido, pelo menos na nossa raia, que ocupasse uma posição relevante, assim como dirigente partidário. Isso valoriza a nossa região, que historicamente é muito subvalorizada, né? O ABC é muito forte economicamente, população enorme, né? O quinto mercado consumidor do país. Nós estamos aqui logisticamente numa área fundamental, né? Entre o Porto de Santos e o aeroporto, né? Todo mundo sabe das qualidades que o ABC tem, mas quando você vai, de alguma forma, espelhar isso para a representatividade política, você vê que a gente fica abaixo. Tem outras regiões menos relevantes do que o ABC em outros números, né? Tanto econômico quanto populacionais, quanto de importância logística, e que tem mais representatividade. Nem vou falar aqui da questão do Nordeste com o Sudeste, que aí é pior ainda a comparação. Mas a gente é subvalorizado politicamente. E aí, para mim, foi motivo de muito orgulho, né? O ano passado foi um ano que eu tive... deu para dar uma desacelerada, né? Eu estou na vida pública desde 2002, então, como você falou, vereador 2 vezes, secretário, depois prefeito. Então, eu tinha vindo aí em praticamente 20 anos seguidos, nesse ritmo, estando diretamente ali, né? No front, na gestão de alguma forma. E foi um ano que eu pude me dedicar mais, voltei a estudar, voltei a dar aula, mas também a essa questão partidária que eu considero importante. Então, é um orgulho muito grande. Primeiro porque eu acredito, como eu disse, nessa alternativa, e também para poder representar o ABC fora das nossas fronteiras, né? Levando para o Brasil os bons exemplos aqui de Santo André e do ABC. Eu acho importante você citar essa questão do ABC para deixar claro que não tem uma desconexão, né? Porque assim, nós vamos falar da eleição que tá vindo aí esse ano, mas assim, tem muita gente que acaba se formando e às vezes alça voos um pouquinho maiores e acabam se desconectando da região. Da região, sem dúvida. Não vou citar, mas tem deputado que só aparece aqui na época de eleição e durante os 3, 4 anos anteriores você não lembra que a pessoa é deputado porque é simples... Estou falando deputado, mas pode ser o que for. Você não lembra porque a pessoa simplesmente não aparece na região, né? Sim. E você, em todos os momentos, em todas as situações, você fala do Grande ABC, você fala... Claro, você tem 2 gestões aí à frente do Executivo de Santo André para usar como exemplo, né? Até para mostrar para outras cidades, para outros estados, né? Acho que isso faz parte também disso tudo, mas acho que essa desconexão, essa não desconexão é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. E o ABC, ele tem muitas experiências exitosas, né? Claro que eu sempre vou puxar a brasa para Santo André porque estive à frente da cidade, mas de uma forma geral, né? E aí, independente de questão partidária e ideológica, nós somos bons exemplos de muita coisa, né? O consórcio, por exemplo, né? O consórcio intermunicipal. É uma ferramenta de governança regional que é pioneira no Brasil, né? O ABC que introduziu isso na política nacional. Na Europa é muito comum isso, né? Eles têm até órgãos de governança mais organizados que a gente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer lá a região de Turim,
que tem alguns aspectos semelhantes com a nossa, porque também tinha lá a indústria automobilística que acabou deixando a cidade, teve um processo de desindustrialização muito parecido com o que ocorreu aqui, e eles têm lá um órgão regional de 27 cidades. Só que lá tem autoridade de governança, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, o secretário é um secretário regional que controla todas as cidades, né? O monitoramento é feito entre as 27, então eles estão mais evoluídos, mas estou dizendo, como exemplo, o ABC no Brasil foi pioneiro nisso, para citar só um aqui, né? Então a gente tem que levar, eu não consigo de forma nenhuma me desgrudar dessa raiz, né? Desse pé fincado que a gente tem aqui na região, em especial em Santo André, porque sei das boas práticas que o ABC já tem como contribuição para o Brasil e que, sem dúvida nenhuma, que essa ligação também, a meu ver, do morador, da moradora, essa ligação direta com os seus representantes não pode se perder. Eu sou defensor do voto distrital misto, né? É uma das minhas bandeiras, é uma das minhas plataformas. Por quê? Porque esse voto distrital misto aproxima, né? O misto parte vai ser eleito pela região e metade é eleito pelas causas, para a gente não perder também a discussão macro de bandeiras, né? Tem gente que defende a causa animal, que defende a saúde, é legítimo, né? Sim. A reforma tributária são importantes. Quem defende tema vai ter lá metade das vagas. A outra metade é geográfica. Isso conecta diretamente o morador, a moradora com seus representantes, que sabe o que está fazendo, que vai acompanhar, que vai cobrar, que vai... Tivemos agora, essa semana, inclusive, uma reportagem que mostrou os deputados estaduais que mais mandaram recursos para aqui para a região, né? A Ana Carolina, aí, com muito orgulho, não é porque é minha esposa, só... ela foi a primeira, né? No ranking ali, ela foi a deputada que mais mandou verbas para o ABC. E a gente sabe o quanto isso faz diferença. As pessoas podem acompanhar. E o voto distrital misto aproxima isso ainda mais. Então, eu acredito muito nesse modelo, independente da gente alçar voos maiores e tá, né? E isso também é fruto do nosso trabalho aqui. Eu não vejo como perder essa conexão, porque para mim é algo essencial para a gente continuar nesse caminho certo. É porque a gente precisa melhorar em todos os sentidos, né? A gente precisa melhorar, assim, cidadão, a gente precisa melhorar como eleitor, a gente precisa saber escolher melhor. Acompanhar, né? Acompanhar, cobrar, para que nós tenhamos políticos melhores também. Porque o Paulinho está aqui, ele é um político e tal, mas assim, infelizmente a gente fala que a maior parte da classe política está lá interessada em algum status, em algo mais específico e menos numa conjuntura maior, né? Menos na população e mais em si, né? A realidade aí da maioria dos políticos brasileiros. Então a gente precisa, de fato, pensar nisso, né? É isso que qualifica, né, Fred? O que qualifica o processo político desde o início, né? Desde que você vai formular a tomada de decisão para poder votar, que o voto é uma escolha. E essa é uma escolha individual. Você pode ouvir aqui, ali, ver o papel, a liderança do seu bairro que te indica alguém. Tudo isso é válido. Claro. Agora, a decisão é sua. É você com a sua consciência. Por isso que é secreto, inclusive, o voto, né? Justamente para não ter nenhum tipo de compromisso com nenhum outro valor que não seja a sua própria consciência. Então, o voto é uma escolha pessoal, intransferível e privada ainda, né? Que ninguém vai saber. E aí você, com isso e com as ferramentas de informação que a gente tem hoje, que são inúmeras, né? Hoje, literalmente, a informação está na palma da mão, literalmente, né? A tomada de decisão ela tem que ser qualificada. Eu defendo muito isso. Esse ano passado eu defendi muito a política com conteúdo, que eu falo, com qualidade, que trata dos problemas reais, né? Eu não sou contra discussões de costumes, que não é isso. Mas eu acho que o Brasil, acredito que o Brasil e a nossa sociedade ainda tem outras prioridades. Sim. Nós temos 30 milhões de miseráveis no Brasil abaixo da linha da pobreza. E aí muitas vezes fica se discutindo a cor da camisa da seleção. Com todo respeito, amo a seleção brasileira, amo o futebol. Mas se a camisa é amarela ou vermelha, não é nossa prioridade agora para discutir, né? Na última aí foi do chinelo, né? Sim. Da sandália, uma marca de sandália, que pé direito, pé esquerdo. Gente, isso tem pouquíssima relação com os problemas reais do dia a dia. Se a gente fosse um país super desenvolvido, igualitário, que não tivesse diferença social, que não tivesse comunidade, aí, vamos lá, vamos para o detalhe do detalhe do detalhe.
Mas o Brasil não é esse país. As diferenças são enormes. E isso que a gente ainda está numa região rica. O Sudeste, Sul e Sudeste, majoritariamente são regiões mais ricas de arrecadação, de produção industrial, de emprego, de renda. Quando a gente sobe um pouco mais para o Nordeste, a realidade é ainda pior para as populações mais carentes. Então, esse conteúdo que você fez referência, ele é fundamental na tomada de decisão. Nós temos que aprender a votar melhor, estudar mesmo, parar um pouquinho, né? Estudar, avaliar. Você traçar um perfil daquilo que você quer, daquilo que você pretende. E hoje é tão fácil, né? Dá um Google você lá. Tem referências em todo qualquer ferramenta. Hoje. Eu falei do Google, mas qualquer ferramenta de busca, social, né? Rede social. Não, você escolheu, coloca o nome lá. Vai ver quem quer. Vê quem é, vê se tem ligação com o seu bairro, ou com algo que você acredita, né? Se não for com o bairro ou com a cidade, é simples, né? E essa questão da polarização, que o Paulinho tem citado desde o começo aqui da entrevista, é algo que, evidentemente, potencializou, né, nos últimos anos, por questões aí, o crescimento da onda de extrema-direita em vários países, inclusive aqui na América do Sul também, na Europa, mas assim, é algo que o Paulinho fala há muito tempo, acho que até antes disso, né, essa questão de o extremo ele nunca vai ser bom, nem para lá, nem para cá, porque nós estamos perdendo tempo. Tem tanta coisa importante para a gente discutir, para fazer, para melhorar, e as pessoas estão preocupadas em apontar aquele é mais corrupto que aquele, a minha camisa é mais bonita que a sua, e a gente perde tempo. Primeiro, Frank, a polarização sempre existiu, né? Nós mesmo, quando governávamos o país, polarizávamos com o PT. PSDB e PT foi historicamente, por muito tempo, até 2014, desde a redemocratização, pós-Collor, na verdade, né, que aquela primeira eleição, o Collor que venceu, a primeira eleição direta. Né, pós-democratização, mas desde a eleição do Fernando Henrique, aí o Collor cassado, Itamar assume, Fernando Henrique, ministro da Fazenda, vira presidente da República com real, né? A gente polarizou com o PT as eleições, só que era uma polarização produtiva, porque era um debate de ideias, de visão de mundo, de visão de sociedade, de visão de Estado. Nós, por exemplo, defendemos um Estado mais enxuto. O PT defende um Estado mais cheio. O PT defende a intervenção estatal, por exemplo, na economia. A gente defende a livre iniciativa, o mercado que se autorregula. Só para dar alguns exemplos também. São ideias diferentes. Sim. Não que qual está... Não estou nem discutindo o certo ou o errado. Estou dizendo divisão. Essa polarização ela era saudável. O que aconteceu pós-2018... Você acrescentou o extremismo. É o extremismo. E aí perdeu esse conteúdo. Qual o projeto do Brasil que se debate hoje? Projeto de país. Lá atrás se lançou o Bolsa Escola, o Vale Gás, aí depois virou o Bolsa Família. Dá pra gente debater qual que era mais eficiente, o Bolsa Escola ou o Bolsa Família? O Bolsa Escola da Ruth Cardoso ou o Bolsa Família atual do Lula? Né? Eu acho que o Bolsa Escola era mais efetivo, porque dava uma porta de saída. Esse hoje não dá, né? Mas era um debate. Agora se discute isso hoje, eu não vejo. Então a radicalização levou à perda de conteúdo dos problemas reais. E por que eu defendo isso? Porque eu vi aqui na minha cidade, em Santo André, nesses 8 anos que eu governei e nos outros 16 que eu tive na Câmara e como secretário, que os problemas reais não esperam esses debates. E que quando você traz boas práticas, tanto um pouco mais à esquerda quanto um pouco mais à direita, e tem boas práticas em ambos os lados, um não anula o outro. Sim. Você consegue criar uma qualidade de vida melhor, né? Dá para fazer, por exemplo, desenvolvimento econômico, gerar emprego, fazer a cidade crescer, respeitando o meio ambiente. No Brasil parece que uma coisa antagônica à outra. A esquerda diz que não pode fazer nada, porque senão vai acabar a floresta amazônica, vai acabar a natureza, e a direita acha que tem que acabar com tudo para fazer indústria. Derrubar tudo. No radicalismo, eu estou dizendo, né? Sim. Da mesma forma que dá para você ter um Estado mais enxuto, uma prefeitura, no nosso caso aqui, como a gente vendeu carro oficial, acabou com celular corporativo, com cartão corporativo, tiramos os desperdícios, devolvemos imóvel alugado, enxugamos a máquina, mantendo os programas sociais. Boa gestão, uma gestão enxuta, austera, transparente, não é inimiga de programa social para quem mais precisa. E o Brasil também perdeu um tempo enorme discutindo, parecia que a esquerda só queria cuidar de quem mais precisava e a direita só queria fazer gestão e não ligava para as pessoas.
né? A gente mostrou aqui na prática, e eu vi isso se transformar na prática, que esses conceitos não são antagônicos, eles são complementares. E por isso que a gente defende algo equilibrado, por isso que a gente defende sair dessa radicalização. A polarização de ideias ela é até saudável. No processo democrático tem alternância de poder. A disputa, né? A disputa tem que ter, né? Só não tem ditadura, que é um sistema que não dá para a gente admitir nos dias de hoje, né? A democracia é algo... Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a democracia é o pior sistema que existe, mas é o único possível. Né? Porque não dá para a gente pensar numa sociedade que as pessoas não possam expor as suas ideias, os seus valores, os seus princípios. Mas é diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Porque hoje não se fala mais para onde o Brasil vai, qual a política econômica, a gente não enxerga. E quem quer, se critica muito o Lula, e eu também tenho minhas críticas assim, sistemáticas à forma do PT governar, principalmente por essa visão de Estado inchado, de aumento de impostos, que não cabe mais. No entanto, também quem critica hoje, está nessa posição de dar alternativa, não mostra qual é a alternativa. O que vai fazer de diferente? Eu gosto disso, né? Eu gostaria de ouvir os candidatos a presidente da República, sejam eles quais fossem, que mostrassem qual é o plano para o Brasil. Propostas e alternativas, né? Lá atrás nós tínhamos. Eu tinha clareza de que o que ia fazer o José Serra e do que ia fazer o Lula na disputa. Nós tínhamos clareza do que ia fazer o Aécio e a Dilma. Hoje eles falam de prisão, né? Nos debates. O debate quem vai ser preso primeiro. Um negócio que perdeu. A gente viu os debates das prefeituras aí na última eleição. Lamentável, né? A maior cidade do Brasil, São Paulo, os debates que perderam completamente o conteúdo, né? Então, é isso que a gente tem que tentar defender. Não é fácil porque a gente vive um processo hoje ainda muito radicalizado, com rede social muito ativa. E como você bem falou, né, Frank? No mundo a gente vê uma espécie de uma radicalização também. Parece que as pessoas na pós-pandemia perderam um pouco esse bom senso da calma, da tranquilidade, parar para analisar. Mas eu espero que isso também seja um processo, né? Sim. Como os processos históricos são assim, né? E que a gente volte a esse equilíbrio, é isso que a gente tem defendido. Essa onda vai passar. Se Deus quiser. Agora, como é que vai ser então o PSDB 2026 nas eleições? Vai ter candidato para os cargos majoritários? Poucos. O nosso plano, agora muito pé no chão, né? Uma espécie de um pragmatismo, um choque de realidade pelo tamanho que o PSDB tem hoje. O PSDB hoje tem 12 deputados federais, uma bancada pequena. E a regra eleitoral hoje, ela obriga praticamente o partido que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer ter tempo de TV, que quer ter estrutura, a fazer uma boa bancada federal. E nesse foco, a gente deve lançar poucos candidatos a governador, em 4, 5 estados no máximo, também poucos candidatos a senador, e não devemos ter candidato a presidente. Só que a diferença de 2022, eu falei no início aqui que um dos grandes pecados do PSDB, dos grandes equívocos, foi não ter lançado, é porque agora nós estamos planejando, a gente planejou essa estratégia. Lá em 22, o partido foi todo montado para ter candidato a presidente e não teve. Aí, esse ano não. O partido está montado, estruturado para fazer de 20 a 30 deputados federais no Brasil, voltar a ter protagonismo e se preparar para as próximas eleições para oferecer alternativas para o Brasil, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Aqui em São Paulo, a nossa meta é clara de eleger 3 ou 4 deputados federais. Na última a gente elegeu 3. E eleger 6 deputados estaduais, 5 a 6. A chapa, a gente tem falado com muitas lideranças, estamos trazendo novas lideranças para o partido, investindo em vereadores novos que querem ser candidatos, para dar chances também, que esse é um outro defeito da política, né? Não só do PSDB, mas da política de uma forma geral. Não dá espaço para as novas gerações surgirem, né? Então a gente tem feito isso hoje. O ex-presidente da Juventude é o presidente agora do diretório da Capital, né? O Luiz, que é o secretário-geral, né, do nosso partido. Enfim, só para dar um exemplo aqui, mas a gente tem investido muito nos vereadores, nas cidades que ganharam a eleição bem, que têm direito a ser, principalmente deputado federal, a gente tem lançado dentro dessa priorização. Então o plano do partido é esse, é eleger uma grande bancada em Brasília. Claro que onde tiver bons nomes, a gente vai investir também em candidaturas majoritárias e depende muito aí como é que está a conjuntura nos estados. Então, onde não tem reeleição, né, onde o governador já foi reeleito, sim, são estados que têm uma disputa mais aberta, sim, vamos dizer assim. Então, esses estados serão prioritários para ter candidato majoritário, desde que a gente tenha quadros.
Então tem alguns critérios ali, mas o grande foco são as chapas, deputado federal e deputado estadual. Bom, vamos falar disso já também, mas só para continuar nesse embalo aqui dos cargos majoritários. Isso quer dizer que aqui em São Paulo a tendência é apoiar, não sei se de repente o governador Tarcísio... A tendência é essa por uma questão aí de raia, né? Agora, o governador ainda não se manifestou, né, oficialmente. Meu nome, você tem acompanhado, tem aparecido até em algumas pesquisas para o governo do estado, a gente fica muito feliz porque isso... Deu 12% na última pesquisa divulgada no ano passado, né? Começou ali 6, 7, 9, 11, 12. Foi uma alegria porque isso é fruto, Frank, do trabalho que a gente fez aqui. Eu não tenho feito pré-campanha, corrido do estado, porque eu estou aguardando também, né, o cenário, né? Mas é fruto do trabalho que a gente faz, dessas ideias que a gente falou aqui. Então a gente fica muito feliz porque esse número mostra que tem espaço para essa boa política crescer. Que tudo aquilo que a gente falou aqui ainda se conecta com uma parte da sociedade. Isso é fundamental para quem quer ver um país diferente, né? Então, a gente aparece. Eu vou aguardar o governador, muito respeitosamente. Primeiro porque o governador naturalmente tem a preferência quando se for para uma reeleição. Então aí acho que muda. E o oposto é verdadeiro também. Se ele vai para outro projeto, por exemplo, ser candidato a presidente, não tem um sucessor natural. Aí o cenário fica muito aberto. Sim. Num cenário aberto, é claro que a gente vai se colocar, né? Então, com muito pé no chão, eu não tenho esse apego ao cargo, ao poder, não é isso. Eu quero contribuir com a capacidade, com tudo aquilo que eu já aprendi, já vivi e continuo aprendendo, para transformar a vida de mais gente, como a gente fez aqui em Santo André. A minha missão na política é essa, é vocação mesmo, né? Agora, se tiver, lógico, uma oportunidade que se abre, né, de uma candidatura desse nível, né, de um governo do estado, claro que a gente vai estar à disposição. Mas com muito pé no chão, sem agredir ninguém, né? Senão, a gente também, tudo que eu falei aqui, se a gente não praticar, né, você tem que falar e praticar. Então a gente vai aguardar, para definir a questão majoritária em São Paulo, nós vamos aguardar a decisão do governador. Né? A partir do quadro estabilizado em São Paulo, com a decisão do governador e de outros players, né, não só do governador, aí a gente define, enquanto isso, fortalecer a chapa. Deputados federais, deputado estadual, deputados e deputadas, uma chapa boa, consistente, para a gente fazer um grande trabalho. Essas definições, elas precisam ocorrer com uma certa celeridade, né? Porque a eleição vai estar aí, mas tem prazo também para final de março, né? Eu acredito que as decisões não ocorrerão antes. Acho que depois do carnaval, como tudo no Brasil, dizem, né? O bom brasileiro sabe que o ano só começa depois do carnaval para valer, né? Então, acredito que depois do carnaval o calendário volta com uma velocidade e avalio que até o início de março nós já devemos ter essa decisão. Internamente lá no PSDB, de repente conversando com o Aécio, que é o presidente, que te trouxe para a vice-presidência, vocês entendem também que, por exemplo, se você sai para deputado federal, você vai carregar muitos votos, com certeza, e vai ter a possibilidade de fazer essa bancada um pouco... Tem essa proposta, né, da também, presidência nacional, de toda a executiva, na verdade, como eu disse, né, como a prioridade é fazer uma bancada importante em Brasília, caso esse projeto majoritário não se concretize, tem o convite hoje, e aí eu entendo a importância estratégica disso, de eu ser candidato a deputado federal. E aí, além da questão partidária, tem uma outra questão importante, que é aumentar a representatividade do ABC. Então isso também é uma coisa que me anima, né, esse convite. É claro que uma conversa majoritária executiva é muito mais legal. Eu fui prefeito e gosto mais dessa questão executiva do que do legislativo. No entanto, até pela experiência que vivi nos 8 anos aqui de gestão. Mas é óbvio, né, que a gente vê que Santo André hoje não tem um representante na Câmara, diretamente, que tenha uma raiz com Santo André, que viva a cidade, não tem. Isso faz muita diferença, porque eu falei aqui da Ana Carolina, que foi recordista no estado de envio de recursos para o ABC, e a primeira cidade foi Santo André. Então, eu vejo o quanto... E Santo André não tinha deputado estadual, passou a ter em 22. Eu vejo o quanto faz, independente de ser a Ana Carolina, né? Estou dizendo institucionalmente, o quanto faz diferença ter um deputado, ou nesse caso uma deputada, que é da cidade, que vive a cidade, que é do ABC,
mas que tem uma ligação direta com a vida cotidiana de Santo André. E a gente pode levar essa teoria, né, que é algo que a gente viu na prática que funciona, para o âmbito federal. E Santo André não justifica uma cidade como a nossa, com 800 mil habitantes, com 550 mil eleitores, não ter um representante em Brasília que viva a cidade, né? Então, me anima bastante o convite da presidência, da executiva e dentro desse projeto partidário, mas me anima muito mais a questão de representar Santo André e de levar o ABC, como a gente já disse aqui, com mais protagonismo ainda para fora, caso o projeto para executivo não se concretize. Bom, vocês ainda falando dessa questão aí do PSDB e essa busca pelo fortalecimento da legenda novamente, vocês trouxeram para o PSDB uma figura emblemática da política nacional, né? Controversa para alguns e tal, mas indubitavelmente uma pessoa de um grau de inteligência assim, sem dúvida, fantástica, né? Que é o Ciro Gomes. E quais são os projetos, as ideias para o Ciro, que já tentou 4 vezes nas eleições para a presidência? Na última teve, acho que até a menos expressiva sim, percentualmente, né? Das vezes anteriores. Mas sem dúvida um nome muito forte na política, né, nacional. Governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, sim, secretário de Estado ministro do Fernando Henrique, ministro do Fernando Henrique, ministro do Itamar. Sim. Né? O Ciro, independente primeiro das questões ideológicas, né, e também... E ele já foi do PSDB lá atrás. Dessa questão das polêmicas, né, que ele muitas vezes se envolve, até por ser transparente demais, às vezes até passa um pouco do ponto, né, mas ninguém duvida da capacidade do Ciro, de quanto ele é preparado, de quanto ele já demonstrou isso na prática também, como a gente colocou como prefeito, como governador, como secretário de Estado, ministro, né, do governo Fernando Henrique. E ele está muito focado no Ceará, né? Ele veio para o PSDB com o projeto de unir uma frente importante lá no Ceará para recuperar aquele estado, né? O Ceará teve, por exemplo, na área de educação, o maior exemplo de melhoria do IDEB do Brasil, que foi Sobral, na gestão Ciro, né? Então, tem bons exemplos lá, e ele quer, está muito animado para ser novamente o governador do estado. Então, é um dos projetos majoritários que o PSDB está investindo. Para o plano nacional, e ele já foi muitas vezes candidato, e é sem dúvida nenhuma um quadro nacional, a gente também está aguardando como é que fica essa conjuntura, né? Está muito indefinido. Tem a questão do Bolsonaro ainda, né, preso, aí lançou o Flávio. Eu vejo aqui, aí não é informação, é só um sentimento que a direita está aguardando para ver se o Flávio se consolida, né, como candidato, e acho que se consolidar vai ser ele o candidato. A esquerda, obviamente, já definiu que é o Lula, né, para a reeleição. Então, todo o cenário, e aí aparecem nomes como Ratinho Júnior, como alternativa, o próprio Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. Então, se o centro não tiver uma alternativa, que aí nós colocamos Bolsonaro e Lula como os representantes dessa radicalização improdutiva, uma parte da sociedade do Brasil e da política vai buscar uma candidatura equilibrada, de centro. E aí nós vamos ver. Se não tiver, o PSDB pode até se colocar. Uhum. Mas se tiver, a tendência é uma composição, né? E o Ciro focar muito no estado de Ceará para recuperar esse protagonismo do PSDB também no Nordeste. Ceará, que é um dos estados mais lindos do Brasil. Sim. É que assim, eu costumo dizer aqui, Paulinho, que a gente vive uma realidade assim, a gente tem bastante coisa para fazer aqui no nosso quintal, né? Tem muita coisa para melhorar aqui no nosso estado, na nossa cidade e tal, mas a realidade do Nordeste, ela é muito diferente, né, com relação ao Sudeste. Então, assim, ao mesmo tempo que Ceará, que Fortaleza, é maravilhoso, né? Porque praia, tem a natureza, isso, praia, né? Orla, infraestrutura, mas você vai para algumas regiões ali que você necessita muita coisa, né? E coisa básica mesmo, de infraestrutura, às vezes até saneamento. São Paulo, nesse ponto, é muito fora da curva, muito, né? Fora. Positivamente. Matéria de estrada, de estrutura, acima. É muito acima, né? O Nordeste ainda tem desafios básicos, né? Eu tenho muita amizade com a Raquel Lira, que era do PSDB. Quando ela ganhou a prefeitura de Caruaru, eu venci aqui em Santo André também, então a gente trocou muita
tivemos muitas parcerias de gestão e hoje é a governadora. E ela me contava que lá, por exemplo, 30% do estado não tinha água, né? Não é água encanada, é água. Não estamos falando de água potável, é água de qualquer espécie. Não é caminhão-pipa, igual a gente tinha aqui em Santo André, que a gente zerou isso e universalizou. Não chegava nem caminhão porque não tinha estrada, né? Não tinha acesso. Sim. Então são realidades que aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, não existe. Aliás, o interior de São Paulo é riquíssimo, sim, belíssimo, né? Estruturado. Então são realmente as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza ainda no Nordeste, não se compara mesmo a quem vive numa comunidade de São Paulo. Não que a comunidade de São Paulo seja o ideal, longe disso. A gente precisa também melhorar, criar programas habitacionais, mas tem uma qualidade de vida e uma estrutura que é melhor, apesar de ter muito a melhorar, muito superior, até em questão de humanidade, do que quem vive no sertão do Nordeste, que não tem nem água para tomar banho, para fazer comida, é muito básico. A gente tem muitos Brasis, né, Frank? Tem dentro do mesmo país, né? E no Nordeste isso se agrava ainda mais. Você tem gostado da gestão do Gilvan aqui em Santo André? Sem dúvida nenhuma. Acertou quando decidiu apoiá-lo, que é na realidade, assim, eu posso falar, você não sei se pode, mas o Gilvan você preparou o Gilvan ao longo desses anos aí para assumir essa condição? Na verdade, assim, a gente preparou vários quadros, porque não tinha uma definição prévia, né, 2, 3 anos antes, de quem seria, de quem o nosso time escolheria, porque foi uma escolha coletiva, né? E o Gilvan foi um dos nomes que se destacou nas secretarias que passou em várias secretarias, ele, né, começou lá no desenvolvimento, aí passou no saneamento, no planejamento, secretário de governo, secretário de saúde pós-pandemia, que esse foi um teste importante para ele, né? Cara muito novo, mas que adquiriu nos nossos 8 anos uma grande experiência lá de gestão e tem entregue aquilo que a cidade pediu. A cidade, quando escolhe com mais de 60% a continuidade no primeiro turno, ela deu o seguinte recado, para mim foi muito claro, não é uma questão do Paulinho ou do Gilvan, é uma questão de um modelo de gestão, né, que a gente implementou em 2017, que a cidade aprovou, né, independente da aprovação pessoal. E esse modelo tem continuado, né? O Gilvan tem mantido os nossos projetos, a grande parte da equipe continua. E claro, ele tem também como obrigação inovar, mostrar a sua própria identidade em algumas áreas. E isso vai sendo construído com o tempo, não tem nenhuma pressa para isso. Mas de uma forma geral, a cidade escolheu a continuidade desse modelo. E é o que ele tem entregue. Por isso que tem bons números, por isso que a cidade está no caminho certo, as pessoas estão sentindo isso, estão adquirindo também confiança nessa continuidade, que a cidade se desacostumou, né, Frank? A gente, há 20 anos que não reelegia um prefeito. Continuidade dessa forma nunca houve na história. Né? Então é a primeira vez que Santo André vai ter aí pelo menos 12 anos, e a gente espera que seja mais, de um mesmo modelo. E isso é muito saudável quando a gente está no caminho certo, como é o caso aqui. Então eu vejo com bons olhos, eu não tinha dúvida, porque convivi com ele desde o início, o Gilvan está com a gente, na verdade, desde 2015. Antes até, na pré-campanha, eu fui convidar o Gilvan para ser candidato a vereador. Ele era gerente de um supermercado, no mercado ali na Guilherme Marconi, na Vila Assunção. Né? E fui buscar ele lá, porque ele era uma liderança, eu tinha conhecido ele num debate que a gente tinha feito com a comunidade ali, quando eu era secretário de mobilidade, para mudar a regra de estacionamento e tal. E ele tinha sido o líder ali daqueles comerciantes. E aí eu anotei, falei, esse menino aí é bom, tem liderança e tal. Fui convidar. Ele acabou não sendo candidato a vereador naquela oportunidade, mas veio para o time, fez parte da coordenação da primeira campanha, depois foi ganhando espaço, né, foi evoluindo. E hoje é o nosso prefeito e tem feito um bom trabalho. A minha pergunta, assim, de preparar para ser candidato é porque, assim, como prefeito, o grupo político, né, tinha opções, vamos dizer assim, né? Obviamente que tinha opções. Sem dúvida. E tinha políticos mais conhecidos, que é natural também. E acho que é uma confiança muito grande quando você coloca uma pessoa que você conhece há tanto tempo, desde 2015, como você citou, mas que
nem todos os eleitores talvez conhecessem, né? Nesse ponto, por isso que eu disse do modelo, né? Ele não era a figura mais conhecida, longe disso, né? A gente sabe que tinha, como você disse, bons quadros, bons políticos que poderiam também ter tido essa razão e essa missão. Mas a gente percebeu que a cidade valorizava muito a continuidade de uma forma de gerir meio à parte da própria política, que era assim, era a visão de uma estabilidade administrativa, vamos dizer assim. Pô, tá bom, não vou mexer, deixa eu continuar no mesmo caminho, né? Santo André foi muito traumatizada com o tempo, né? Teve a morte do prefeito Celso Daniel, a cidade, desde que ele morreu, ficou meio órfã. Nós conseguimos recuperar essa autoestima desde 2017. Né? Você vê que a cidade trocou de prefeito pós Celso Daniel em todas as vezes. João Avamiliano não conseguiu fazer o Cirac, aí entrou o Aidano, não conseguiu se reeleger, aí entrou o Grana, não conseguiu se reeleger. Então a cidade tinha essas rupturas pós Celso Daniel, que é uma espécie de trauma mesmo. E aí a gente percebeu que não era tanto a questão pessoal da imagem de um político, e mais a questão do modelo administrativo e de gestão que deixou a cidade tranquila, no bom sentido, né? Assim, claro que tem desafios, tem problemas, não estou dizendo aqui que Santo André está perfeita, né, gente? Quem mora aqui sabe que os desafios de uma cidade como a nossa são permanentes e, inclusive, eles se reinventam, né? Assim como é a nossa vida. A gente cumpre uma missão, aparece outra, né? A cidade é a mesma coisa. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a cidade está melhor, muito melhor do que o que a gente encontrou em 17, e que, como o Gilvan mesmo dizia na campanha, vai estar melhor amanhã do que está hoje, e hoje está melhor que ontem. E é esse processo de evolução que a gente precisa continuar. E aí foi muito mais baseado na questão do modelo, na questão administrativa, de um gestor mesmo, de um cara que tinha passado por várias áreas, né? Eu lembro que, quando eu concluí o Adib Chamas, né, antes de fazer Santa Terezinha, a gente primeiro concluiu o Adib Chamas, que o Andrés falava que tinha um viaduto só que cruzava o rio. Eu falava, não, tem meio viaduto, que o Adib Chamas era meio. E que fazia, Frank, 28 anos que a obra estava parada. 28 anos. E aí, quando a gente começou a falar, mas vai demorar 3 anos, eu falo, gente, se alguém tivesse começado há 10 anos atrás, já estava pronto, faz 7. Né? Então, às vezes as coisas demoram. Como eu disse, a cidade tem desafios, tem problemas ainda, que vão demorar, às vezes, décadas para resolver. Mas tem que começar. Sim. Quando você começa com planejamento, com boa equipe, com dedicação, você termina. E por isso que a gente conseguiu entregar tanto, né? Obras que a cidade há muito tempo não via. Caçaquera, Maurício de Medeiros, Santa Terezinha, Adib Chamas, só para falar de obra viária. 65 unidades de saúde, 12 creches, zeramos o déficit de creche. Quando eu falei, vou entregar 10 creches no mandato e deixar mais 2 iniciadas, ninguém acreditava. Nós entregamos as 10. Zerou. Hoje não tem nenhuma mãe, nenhuma criança que nasce em Santo André que não tenha vaga de creche. Quando eu cheguei eram 5.000 crianças fora da creche. Evoluímos na qualidade da educação também. Santo André é hoje uma das cidades que mais alfabetiza na idade certa. Crescemos no IDEB, aí saiu agora os números relativos a 2024. Né? A questão da infraestrutura que a gente já falou, saneamento. Quando a gente assumiu em 2017, 27% de esgoto tratado. Saímos em dezembro com 95%. Gilvan daqui a pouco vai chegar a 100%. Porque é um modelo que continua. A universalização da água, ele mesmo comemorou aí essa semana o último caminhão-pipa da história da cidade. Quando nós chegamos, 1/3 da cidade não tinha água. 1/3 da cidade. Aí deixamos com também 98% já estruturado. Então, é isso, né? Quando você começa, quando você planeja, quando você tem uma boa equipe, uma equipe dedicada, a coisa vai. E o Gilvan hoje tem feito isso, tem capitaneado esse time e a cidade está no caminho certo. O Paulo Serra, para a gente encerrar aqui uma curiosidade. Como é que você está encarando e o que é que você está achando desse seu momento apresentador de televisão? Para quem não sabe, o Paulinho está com um programa na Band todo domingo, domingo pela manhã, às 9 da manhã. Falando sobre práticas de gestão. Foi um desafio, viu, Frank? Porque, primeiro que eu sou apaixonado por gestão, né? Já deu para perceber aqui. E aí eu tive essa oportunidade, porque eu ganhei 2 vezes como prefeito, eu ganhei o prêmio que a Band tem, o prêmio Cidades Excelentes. A Band tem um índice lá, do Instituto Áquila, que é um índice de qualidade na gestão, e a gente ganhou comparando
todos os índices, né, a cidade de uma forma geral ganhou uma vez e ganhamos em sustentabilidade com moeda verde. Então, a partir daí eu falei, poxa, o prêmio é uma vez por ano, no final do ano. E aí eu levei o projeto para o presidente da Band, o Johnny Saad, que eu sempre agradeço aqui a oportunidade, de, ao invés de fazer só uma vez por ano, mostrar esse prêmio o ano inteiro num programa. E nós visitamos as cidades que ganhou o prêmio, né? E aí foi muito legal, porque foram 2 cidades por programa, e a gente conseguiu mostrar também de alguma forma para as pessoas que a política não é só o lado ruim, que tem o lado da política que é o lado que a gente deve valorizar, que transforma, que melhora a vida das pessoas, que consegue mudar realidades, né? Que cuida dos problemas reais do cotidiano. E aí surgiu o Cidade Forte, Brasil Forte, todo domingo às 9 da manhã na Band, quem puder assista. Mas é uma experiência assim, da parte da gestão não era muito surpresa porque era o meu dia a dia, mas na TV é difícil, né? Porque é um programa de 30 minutos, mas que, nossa, pra você gravar 30. Você que tem experiência nisso sabe, estude e você falar com quem está na rua ali do estúdio, né? Eu aprendi muito, eu continuo aprendendo, né? Eu brinco que eu sou dublê de apresentador, ainda não me considero um apresentador, mas está sendo uma experiência muito legal, tanto pelo conceito do programa, mas também uma questão pessoal de estar ali na TV e de passar por essa experiência tão legal. E numa casa muito bacana também, que é a Band, né? Onde eu estive por 14 anos, conheço bem ali como as coisas funcionam, muito gostoso, um ambiente sempre muito saudável, dúvida, né? Muito bacana. Então, você está... Estamos negociando aí a segunda temporada. Esse ano a gente tem algumas limitações por conta da candidatura, da eleição, né? Então estou negociando com o Johnny. Se tiver que parar agora, a gente continua só depois da eleição. Mas é algo que eu me apaixonei muito, assim, de ter essa oportunidade de poder mostrar aí na TV aberta as boas práticas. Bom, olha, eu quero agradecer o Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, atual vice-presidente nacional do PSDB e presidente do diretório aqui estadual também, né? Sim. Acumulando funções no partido para trabalhar aí para reerguer o PSDB, voltar a ter aquele protagonismo que teve recentemente, né, na política nacional. Sem dúvida. Vamos dizer assim. E queria agradecer muito a tua participação aqui conosco no nosso canal, no Francamente ABC Entrevista, primeira edição de 2026. E te desejar boa sorte, viu, Paulinho? Seja qual for aí o caminho que você for trilhar nas eleições, a gente vai acompanhar e torcer para que depois você possa voltar também, falar das tuas novas funções e dos projetos que você vai conduzir aí na gestão política e principalmente para o morador aqui da região do Grande ABC. Muito obrigado, viu, Paulinho? Eu que agradeço, Franco, o convite, foi uma alegria estar aqui com vocês e estou sempre à disposição, viu, Franco, para a gente bater esse papo, poder ajudar as pessoas, né, no sentido de se aproximar dessa boa política, de quebrar essa imagem de que a política é só essas notícias ruins que a gente vê, na grande maioria aí, infelizmente, do noticiário, porque é a melhor ferramenta para a gente melhorar a qualidade de vida. A gente fez isso aqui em Santo André, acredita nisso, e é com esse intuito que a gente vai seguir, mas queria muito te agradecer o convite, parabenizar mais uma vez pelo trabalho, toda a equipe, e estou à disposição de vocês, e agradecer muito o carinho das pessoas, em especial aqui em Santo André, mas em todo o ABC, que recebem eu, Ana Carolina, todo o nosso time, sempre com muito carinho, e a gente vai continuar trabalnão junto, pode ter certeza. Valeu. A gente só não conseguiu falar de futebol ainda, né? Melhor não, viu, Franco? Melhor não. Os momentos não são os melhores, né? Melhor, deixa para outro programa. A gente vai fazer um programa só de futebol. Paulo Serra conosco aqui no Francamente ABC Entrevista. Convido você a deixar o seu like aí no programa de hoje, acompanhar as outras entrevistas do canal Francamente. Ou tem uma entrevista com o Marcão aí contando cada história, viu? Se eu fosse você, não perderia. Gosta de música? Tem o Zé Geraldo falando da carreira dele, falando... Você sabia que o Zé Geraldo veio para São Paulo para ser jogador de futebol? Ele conta essa história aqui no nosso canal também. Aliás, o Zé Geraldo precisa fazer mais shows aqui no ABC. O Zé Geraldo está chegando aos 80, gente, 8.0 e não tira o pé da estrada. A última vez que esteve aqui foi no teatro aqui de Mauá. Está sempre por aqui, precisa voltar o Zé. Tô cobrando ao vivo aqui e no ar, hein, Zé, para você voltar aqui para o Grande ABC, tá bom? Até o próximo Francamente ABC Entrevista. Eu espero você. Obrigado pela companhia de hoje. Obrigado, Paulo Serra. Até a próxima.